Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas. Depois de uma ausência, por causa que eu estou com problema de saúde, volto hoje novamente a gravar alguma coisa, né? Porque a gente não pode ficar parado e ficar esperando o médico dar alta. E a gente vai tocando o barco dessa forma, certo? Olha bem, os bolsonaristas, eles estão, assim, alvoroçados, inclusive porque fizeram um ato na Paulista e o ato foi negativo. Gastaram mais dinheiro do que tinha de pessoa na Paulista. Só que o negócio é o seguinte, esse pessoal não aprende. O objetivo deles é dar um golpe de Estado. Veja bem, o Bolsonaro, inclusive na Paulista, falou que o objetivo agora, porque eles sacaram que não vai dar para eles ganharem a eleição de 2026. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão propagando a campanha para deputados e senadores. Eles querem um Congresso pior do que esse que nós já temos. O Tiririca uma vez falou assim, pior que está não vai ficar, vai estar pior, e cada vez piorando mais. E agora, por exemplo, esses bolsonaristas, como eles não agem, eles são desonestos. Olha bem, hoje, inclusive, o pessoal vai ouvir os advogados do Bolsonaro. Mas antes de falar dos advogados do Bolsonaro, eu vou falar também de outros bolsonaristas, lá do Espírito Santo. Porque o Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo, eles acionaram a justiça contra o município de São Mateus, no Espírito Santo. E sabe por quê? Por assédio eleitoral nas eleições de 2024. Porque lá tem um vereador da cidade e também agentes públicos que são alvos desse processo do Ministério Público. E sabe por quê? Por perseguição política. Eles não aceitam que as pessoas pensem de outra forma. E eles agem e pressionam as pessoas a serem bolsonaristas. Porque foi justamente isso que eles fizeram na prefeitura de São Mateus, lá no Espírito Santo, durante as eleições de 2024. Segundo a denúncia, eles montaram uma estrutura de perseguição política na administração da cidade para favorecer candidatos bolsonaristas, inclusive como o vereador Cristiano de Jesus Silva, conhecido como Cristiano Balanga, que é do PP, partido que apoia o Bolsonaro. Agora, esse esquema, segundo o Ministério Público, Ministério do Trabalho, envolvia o secretário da Defesa Social do município, Roberto Mota Gomes, o assessor técnico, Ademar Pereira Nascimento, e o coordenador da Guarda Civil Municipal
Deuslando dos Santos. Deuslandos dos Santos Silva, que eles atuavam como cabos eleitorais desse vereador, o tal de Balanga. Isso lá dentro da prefeitura. E não fica por aí. Não fica por aí, não. Sabe por quê? Porque a Polícia Federal, inclusive, vai ouvir hoje, dia 1º de julho, vai ser ouvido pela Polícia Federal o advogado do Bolsonaro, Fábio Van Garden, que inclusive ele era advogado de defesa do Bolsonaro, e também o Paulo Cunha Lima, atual defensor do Bolsonaro, e também o Eduardo Kuchin, que atua na defesa do coronel Marcelo Câmara. E sabe o que esses 3 advogados fizeram? Eles começaram a perseguir a filha do Mauro Cid. Sabe quantos anos ela tem? 14 anos. Agora, os depoimentos desses 3, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Câmara e o CUT, segundo denúncia, atuaram para atrapalhar o desenrolar das ações da tentativa de golpe de Estado na nossa democracia pelo grupo do Bolsonaro. E eles estavam pressionando a filha do tenente-coronel Mauro Cid, de 14, olha bem, 14 anos. Esse pessoal não é mau caráter. É de um mau caratismo, assim, que é impressionante. Agora, também não fica por aí. Sabe por quê? Porque o Hugo Mota, inclusive, que é aquele que está traindo a população, inclusive a população da Paraíba. O pai dele é prefeito lá de Patos. E esse tal de Hugo Mota, que está traindo a população, porque sabe o que ele acha como presidente da Câmara? Porque o que acontece? Na nossa democracia, nós temos o poder judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, temos o Congresso Federal e o Presidente da República. Então, nós temos os 3 poderes, que é o poder legislativo, que é do Congresso Federal, o executivo, que é o presidente Lula, e o judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Esses são os 3 poderes. Quer dizer, o poder executivo está na mão do presidente Lula. Só que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele acha que o poder legislativo, aonde fazem as leis, porque as pessoas, quando votam em senador e deputado, é para eles fazerem as leis do país. Não! Eles querem fazer o papel do executivo, porque eles querem a grana na mão deles.
E o objetivo deles é deixar o governo, praticamente, do presidente Lula sem grana, sem dinheiro. E eles querem de todo jeito essa tal de emenda parlamentar que foi criada no governo Bolsonaro pelo Arthur Lira, que é um outro bolsonarista, que inclusive foi ele que indicou esse presidente da Câmara, o tal de Hugo Mota, para esse Hugo Mota seguir tudo aquilo que o Arthur Lira quer, que é trair o governo do presidente Lula e toda a população brasileira. Veja bem o que eles fizeram com aquele o projeto lá que o presidente Lula mandou, o IOF, que eles recusaram na Câmara. Só que pela Constituição, isso tem que ficar a cargo do presidente da República. E eles estão estrilando, porque o presidente Lula entrou com uma ação com pedido no Supremo Tribunal Federal para anular o que os deputados que estão traindo a população do Brasil, porque o Hugo Mota, ele está se comportando como um traidor do povo brasileiro. O Hugo Mota é um traidor, porque o Congresso Nacional está traindo a população. Inclusive está nas redes sociais. O que mais se fala nas redes sociais são da traição do Congresso Nacional, que trai a população mais pobre do Brasil. Porque o que eles estão fazendo? Eles estão tentando proibir que se cobre imposto dos bilionários, porque bilionários não pagam imposto nenhum. Olha bem, uma professora universitária paga 27% de imposto de renda. 27%. E o cara que ganha milhões não paga absolutamente nada. Porque o presidente Lula, inclusive, está querendo tirar os impostos do pobre, e aqueles que ganham mais grana, que nunca pagaram absolutamente nada, pagam uma porcentagem, e é uma porcentagem mínima. É muito pouca grana que eles vão pagar. Quer dizer, eles já deveriam pagar isso há muito tempo, porque no mundo inteiro, no mundo civilizado, na Suécia, na Suíça, na Alemanha, nem todos esses países, o rico paga imposto. Agora, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é uma mamata geral. Eles não querem pagar imposto. Então, o que acontece? O Hugo Mota, como é presidente da Câmara, ele botou para votação o IOF. E aí os deputados que são patrocinados por essa burguesia sem vergonha que tem no Brasil, eles são contra. Eles são contra que o rico pague imposto. Que sacanagem é essa desses deputados e senadores?
Você veja bem, 300 e tantos deputados votaram contra o rico pagar imposto. Agora a população tem que ficar esperta. A população não pode votar nesse pessoal da direita, a extrema direita. Por quê? Porque a extrema direita trai a população. Deputado da extrema direita, eles não querem que a população viva bem. Porque quanto pior, para eles é melhor. Por quê? Porque a população sempre vai precisar de alguma coisa. E aí eles usam isso na campanha política. Não, nós vamos resolver. E nunca resolve nada. Porque se resolver, aí na próxima eleição eles não vão ter o que falar. E é isso que eles querem. Eles querem o caos da população, que é para eles sempre estarem no poder. É isso que eles querem. E o trabalhador brasileiro, a maior parte deles não enxergam isso. É o fim da picada. E esse pessoal, veja bem, no comício que o Bolsonaro, porque aquilo foi um comício na Avenida Paulista, eles agora estão fazendo campanha para aumentar o contingente na Câmara e no Senado de deputados da extrema-direita. A população tem que ficar esperta, não votar nesses canalha todos, porque agora eles se tocaram que eles têm que dar o golpe, porque o Bolsonaro quer o golpe. Eles querem dar o golpe na nossa democracia pelo Congresso Nacional. Querem fazer a mesma coisa que eles fizeram com a Dilma. Eles querem a mesma coisa. Depois a justiça vai lá e fala, não, foi absolvido. Como a Dilma não foi condenada por crime nenhum. Só que já tinham dado o golpe. O Temer já estava no poder. Que o Temer é inclusive o traidor. E o Hugo Mota é a mesma coisa. Está traindo a população do Brasil. Porque eles querem a ditadura no Brasil. Só que a ditadura nós já tivemos. E nós não queremos a ditadura militar. Nunca mais. Porque nós sabemos o que é ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.